Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero aqui convidar vocês a refletir numa coisa. Se vocês parar para observar, principalmente aqui na rede social, na internet, você vai ver muitos irmãos, um agredindo o outro verbalmente, ameaçando, chamando para o confronto direto, físico. A gente vai ver dentro desse meio cristão que diz que é de Deus, o povo, no meio evangélico, a gente vai ver entre os pastores uma guerra terrível. É um denegrindo o outro, ameaçando o outro. É um colocando o outro como do diabo, colocando o outro como que é mentiroso. E eu queria que vocês observassem o seguinte. A maior briga aí, a gente está vendo aí, pastores aí da mídia, homens que são famosos nos ministérios grandes, né, como nesse Gideão. A gente vê aí as pessoas dentro do sistema dos ministérios brigando um com o outro, né? Os ministérios que estão em ascensão, que estão prosperando, que são, não é, os mais, não é, prósperos. Aqui no nosso Brasil a gente vê a maioria aí dos pastores, um confrontando o outro, chamando para o confronto mesmo pessoal, para briga, ameaçando o outro, outro dizendo que o outro não é homem, homem é ele. Meus amados irmãos, eu quero que vocês observem a situação. Esses homens não estão fazendo isso em defesa do Evangelho. Esses homens não estão aí guerreando entre si pela causa do reino de Deus. Eles estão brigando entre si pelo poder, pela fama, pelo rebanho, pela popularidade, pela oportunidade. Esses homens estão aí entrando em conflito neste combate. Não é em defesa da fé cristã, não é em defesa das vidas para protegê-la, levando a verdade do Evangelho. A maioria desses homens que estão aí discutindo, debatendo um com o outro, é uma baixaria, é uma coisa tão terrível que em nenhum outro meio religioso existe essa baixaria que existe no meio evangélico. Pastor chamando o outro para briga, pastor entrando com processo com o outro, pastor ameaçando o outro, pastor dizendo que o outro não chega na cidade dele. Meus irmãos, para vocês verem qual é a causa, qual é o objetivo, para onde esses homens estão priorizando sua causa de ganho. Eles estão brigando não é pelo povo, é pelos ministérios, é pelo poder, é pelo negócio, é pela fama, é pela posição. Eles estão brigando por isso. Aí fica um dizendo que é mais cheio de Deus do que o outro. Aí o outro diz que tem mais unção. O outro diz que o outro não é chamado, que o outro não tem sabedoria. Cada um desfazendo-se do outro, exaltando a si mesmo, e nenhum deles, desses que estão aí na mídia, esses famosos que têm os ministérios mais esplêndidos e grandiosos do Brasil, nenhum deles estão preocupados com a tua alma, meu irmão. Nenhum deles estão combatendo em defesa do Evangelho de Cristo. Nenhum deles estão compromissados com o reino de Deus. Essa briga, essa discussão, essa troca de acusação, de ameaça entre eles, é por causa do poder. Você está entendendo isso? É por causa do poder. Aí cada ministério quer manter o seu glamour. Cada líder do ministério quer manter o seu negócio. Quer fazer o povo continuar ali desfazendo do outro. Porque aqui é Deus, aqui tem Deus. Aqui esse povo é de Deus, essa igreja é de Deus. Eles não estão preocupados com a tua alma. A preocupação desses líderes, a maioria, não generalizo, mas a maioria é causa de ganho. Eles estão preocupados com o poder deles, com o negócio deles, com a popularidade deles. Eles não estão preocupados com o Evangelho. Esses homens não estão dispostos a se desgastar pelo Evangelho. A briga deles é por causa dos ministérios, dos poderes, das oportunidades, da plateia, do povo, para manter o domínio e o lucro e o seu negócio. Essa é a causa que eles estão brigando aí. Rapaz, se você olhar na internet, você vai ver aí uma vergonha.
para esses caras que diz que é pastor, que diz que é ungido de Deus, profeta de Deus, estão escandalizando mais do que os outros, estão pior do que os piores. Esses caras que diz que é pastor, o exemplo deles é terrível. O exemplo desses homens não é o de Cristo. O exemplo de Cristo não é esse exemplo de Macedo. O exemplo de Cristo não é o exemplo de Valdomiro. Estou falando de pessoas públicas. É um assunto de domínio público, estou me referindo à pessoa pública. Não é a pessoa particular de Valdomiro, nem de Macedo, nem de outros. Estou me referindo à pessoa pública de pastor. O exemplo de Silas Malafaia não é o exemplo de Cristo. O exemplo de R.R. Soares não é o exemplo de Cristo. O exemplo do pastor, não é? Eliseu Gonçalves, Eliseu não sei o quê. Tem um jovem aí que é muito cheio de autoridade, de poder, tem grande fama na mídia, no ministério, principalmente nesse ministério Camboriú, né? Gideões. Esses homens não têm exemplo de Cristo. Fala tanto de Deus, diz que são de Deus, que tem a unção. Esses homens não têm exemplo de Cristo. O exemplo que esses homens dão não é de Cristo, é vergonhoso. É vergonhoso. É um confrontando o outro para a briga, ameaçando. Sabe por quê, irmão? Porque eles não estão em defesa do Evangelho. Alguém disse para mim assim, mas irmão Wellington, o senhor fala tanto dos pastores e das igrejas. Eu não me refiro ao pastor pessoal diretamente, nem às igrejas. Queria eu, oxalá, que essas igrejas, instituições, fossem locais para o povo aprender a palavra. Oxalá, queria eu que esses pastores que estão dentro dessas igrejas tivessem o compromisso de ensinar o povo para o povo aprender de Cristo lá dentro. Mas esse é o problema, eu não prego em relação à pessoa, eu prego o que eles pregam. Eu prego em relação ao que eles ensinam, o que eles formam na mente do povo, privando o povo da verdade. Eu prego contra a heresia, o anátema, a doutrina maldita que o povo está recebendo, sendo instruído dentro dessas muitas igrejas, por esses muitos pastores. Eu não entro no debate pessoal. Mas se você vê na mídia aí, os pastores estão se degradando, estão entrando em conflito pessoal um com o outro. Meus irmãos, saia do meio desses homens. Saia da liderança desses homens. Vá seguir a Cristo. Coloque Cristo na sua vida como seu pastor, a quem você tem que devotar a sua vida, para sua vida ser guiada por ele, não é por esses pastores de igreja não, irmão. Todo mundo está aí, sabe por que estão revoltados? Porque não estão tendo lucro dentro dos ministérios, não estão tendo sua fama nos ministérios, não estão tendo o que eles querem no ministério, por isso que muitos estão aí revoltados. Lá dentro, quando estava lá conveniente, não denunciava o erro. Aí quando sai, aí fica falando do ministério, quando sai. Por quê? Porque não está mais tendo a participação do erro. E aí, por isso que ele está denunciando, porque ele é oportunista. Por que não denunciou? Por que não protestou quando estava lá dentro? Quando está lá dentro é conveniente. Quando está lá dentro recebendo oportunidade, sendo promovido, tendo os privilégios, aí todo mundo fica caladinho. Agora, quando perde isso, quando não tem mais o conceito lá dentro, não tem mais a satisfação lá dentro, aí fica revoltado. Aí começa a denigrir e falar mal, porque não está mais lá. É hipócrita, irmão. Quando está lá, não fala. Agora, quando sai, fala. Quando está lá, está concordando. Quando lhe convém, está concordando. Aí quando sai, fica, não, porque o ministério, porque o pastor, porque não sei o quê. Esse sim, está cavando a sentença dele. Porque ele não é verdadeiro. Eu protesto, eu critico, eu condeno e reprovo, esteja onde estiver, seja quem for. Não é por conveniência, é por prudência, pela verdade do Evangelho. Não condiz, está errado. Não concordo, não compactuo, não vou comunicar, não vou fazer parte. Pode ter o privilégio que tiver, não quero.
Então, a maioria dessas confusões aí desses pastores, que é uma vergonha o que a gente vê na internet, até nas pregações, o povo não está mais sendo edificado com pregação de doutrina do evangelho para o povo crescer, o povo ser formado, ser entendido no conhecimento de Cristo. O povo hoje dentro dessas igrejas estão recebendo um bocado de sermão, de desabafo, de doutrina que não edifica ninguém por meio desses homens, que é um falando do outro, é um denigrindo o outro. A pregação deles é um contrariando o outro, mostrando o erro do outro, se exaltando porque é mais de Deus, tem mais unção, porque tem mais autoridade, o ministério é mais abençoado do que o outro. E o povo lá dentro tudo morto, sendo negócio desses homens vivendo dentro dessa direção cega, guiado por esses cegos que já se perderam de Deus por causa da cobiça, da ganância, da avareza, da causa de ganho. Entraram em laços. Estão presos nos laços de Satanás por causa da ganância, da avareza, da cobiça deles. Estão perdidos de Deus. E os que estão lá sendo guiados por eles estão indo na mesma direção. Perdido também. Cego guiando cego. Então esse é o motivo, irmão. Todo mundo quer ser o ministério. Ninguém está preocupado em se desgastar pelo evangelho, não. O cara quer abrir seu ministério. O cara quer que você encha a conta dele. Mande pix para ele, mande contribuição para ele, mande oferta para ele, mande o dízimo para ele. Quando ele está recebendo isso, duvida ele reclamar. Duvida. Aí fica por aí causando dissensão, falando mal. Aí sim, aí é fala mal. Eu não falo mal de pastor, nem de igreja nenhuma. Eu denuncio o erro que está sendo pregado contrariando a verdade do evangelho pelos pastores e pelas igrejas. Dentro de muitas igrejas, aliás. Eu denuncio o erro doutrinário, a heresia. Eu denuncio o evangelho anátema que o povo está recebendo dentro dessas igrejas pelos líderes. Mas eu não causo rebelião com ninguém contra seu líder, nem contra a sua igreja, não. Queria Deus se essa igreja você estivesse lá aprendendo. Todo mundo quer o seu cantinho, irmão. Todo mundo quer seu ministério. Os homens estão atrás de ministério. Todo mundo quer manter seu ministériozinho. Quer sua garagem, sua casinha, seu quadradinho com 10, 20 pessoas, cada um dando seu dízimozinho, R$100 de um, R$100 de outro, 10 pessoas já vai 1.000. É um salário mínimo por mês sem trabalhar, só mantendo ali aquelas pessoas trabalhando para o reino dele. Isso aí todo mundo quer, irmão. Eu vejo tanta gente aí, não, é a obra de Deus, é a obra de Deus, eu me desgasto. Desgasta o quê? A tua causa de ganho é lucro pessoal que tu queres. Todo mundo está preocupado aí em manter o seu negócio, em manter o seu ministério. Todo mundo quer ser líder. Alguém disse a mim, mas irmão Wellington, o senhor quer abrir igreja, né? Eu digo, meu amigo, eu não fui chamado para abrir igreja. Eu fui chamado para fazer membros para a igreja de Cristo. Pregar o evangelho. Fazer membros, discípulos para Cristo. Eu não fui chamado para abrir igreja. Se eu quisesse ter igreja, ministério, uma casinha com 10, 20, 30 pessoas, eu tinha. Eu estava numa. Que eu tinha lucros, que eu tinha benefício. Eu apartei, eu abri mão. Meu compromisso, minha causa de ganho não é isso não, irmão. Não é que eu sou mais santo e melhor do que ninguém, não. Não estou me exaltando aqui, não. Estou falando verdade, Deus sabe. Eu não fui levantado para abrir igreja, não, irmão. Porque Jesus não mandou ninguém abrir igreja. Igreja é negócio. Ele mandou fazer discípulos. Pregar o evangelho. Se desgastar. Não criar uma casa de alvenaria, colocar o seu trono lá, o seu altar, e fica lá sentado dominando sobre o povo. E o povo lá servindo na casa dele. E ele dizendo que é a casa de Deus, como se fosse ele o representante de Deus. Todo mundo quer abrir seu cantinho. Todo mundo quer seu ministério. Eu não tenho nome de ministério aqui, não. Eu não tenho propósito de ministério aqui, não. O ministério aqui é a pregação da palavra, é isso. Agora, se Deus me der uma oportunidade de estar num canto, instruindo
grupo de pessoa que assim deseje, não para viver a formalidade, não para viver esse ritual vã pagã dentro dos locais. Se Deus um dia me permitir e quiser me conceder um local onde possa estar grupo de pessoas para ser instruído com a palavra, eu estarei. Mas não para viver a social, a formalidade e esse movimento, esse sistema, esse modelo que hoje o povo vive dentro das igrejas. Não! Não estou querendo ministério, meu irmão. Não quero abrir igreja para eu estar na frente. Aí quando você não está, você fala. Quando você está, aí você agora vai ficar caladinho. Por quê? Porque você está conveniente. Você só fala mal de muito ministério, de muito pastor, porque você não teve oportunidade. Eu não falo mal de pastor nem de ministério. Eu denuncio o erro doutrinário. Eu denuncio os ensinos errados que muitos pastores estão pregando dentro de igreja. Porque eu não tenho revolta com igreja. Eu não tenho revolta com pastor. Eu não tive, nunca tive, nem vou ter problema com nenhuma comunidade de nenhum sistema religioso. O meio evangélico que eu participei, eu nunca tive problema. As congregações que eu participei dentro dos ministérios evangélicos, eu saí porque eu quis. Eu que saí. Ninguém me botou para fora. Não tive problema com ninguém. Eu que saí. E eu saí não foi por falta de oportunidade, não. Eu tinha oportunidade. Eu estava no ministério que eu era o vice-presidente desse ministério, lá no Agreste. Quem me conhece, quem participou comigo lá, sabe o que eu estou falando. Eu era o vice-presidente. Eu tinha uma oferta como obreiro. Eu tinha casa paga pelo ministério. Eu tinha carro à disposição, moto do ministério. Eu saí desse ministério. Não foi porque o pastor presidente me botou para fora. Não foi porque eu fui expulso pelos irmãos. Eu saí porque eu quis. Eu entreguei. Eu disse para mim não dá mais. Entendeu como é? Não estou atrás de abrir ministério. Tem muita gente que é oportunista. Quando eu conheço muitos irmãos, isso é mau caráter, viu, irmão? Vou dizer isso para você. Isso é falta de caráter. Isso não é de Deus. O cara quando está lá dentro, porque é uma bênção, porque é uma bênção. Quando sai, aí começa a falar. Eu saí dos locais que eu estava. Nunca falei de nenhum local que eu estava. Eu nunca falei. Eu saí porque não convinha mais para mim, dentro do meu conceito, do meu entendimento. Mas eu nunca falei de nenhum ministério, nem de nenhum pastor particular. Eu prego contra os ensinos errados. Agora o cara quando está lá dentro, não é uma bênção, pastor, é uma bênção. Quando o cara sai porque não teve suas expectativas realizadas, aí o cara sai porque não teve oportunidade, porque não foi promovido. Aí quando ele sai do ministério, ele agora vai falar mal do ministério, vai denigrir o sistema lá, vai denigrir as pessoas, o líder. Está errado, irmão, isso. Isso está errado, eu não faço isso aqui. Eu não faço isso nas minhas pregações. Eu prego contra o sistema corrupto que leva a ensinos heréticos para o povo. Eu não falo mal de ninguém. E eu conheço muitos. Quando está lá dentro na conveniência, quando está lá dentro no satisfatório, quando está no sistema sendo, não é, conveniente para ele, ele fica uma bênção. Ele está lá, não, o sistema é uma bênção, o pastor é uma bênção, não, a igreja é uma bênção. Quando ele sai porque não teve mais a satisfação, aí começa a falar. Isso é maligno, viu, irmão? Isso é maligno. Então, cuidado, irmão. Não se envolva com essas pessoas que estão com raiz de amargura no seu coração, porque isso contamina outras pessoas. Tem muita gente falando mal de pastor e de ministério, mas é porque saíram de lá dentro de situações que não foi agradável a ele. Eles não estão falando isso em defesa do evangelho. Eles estão criando, aí sim, estão criando rebelião. Estão criando motim. Estão causando problema. Essas pessoas, cuidado. Observe a intenção das pessoas que vêm até você. Para você não ser participante, nem comunicar, nem compactuar com tais pessoas. Amém? Então observa aí, irmão, é uma vergonha. É uma vergonha o que tem acontecido com esses líderes evangélicos da nossa nação brasileira. É pior do que os outros das outras religiões. É discussão, é ameaça, é um indo para a justiça com o outro, é calúnia, é assunto de roubo, é coisa de ganância, de ministério. Todo mundo brigando pelo poder, causando escândalo para o evangelho e não estão percebendo isso.
Isso é terrível. Saia do meio deles enquanto você pode. Amém?